Bom, mais um seminário do ciclo de palestras do PPG-BMC Unirio, começando. Dessa vez, nós temos o prazer de trazer o Dr. Hércules Rezende Freitas, né? Ele é licenciado e bacharel em Ciências Biológicas, né? Fez especialista em fitoterapia, especialista em farmacologia, doutor em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com grau, mestre e doutor em biofísica, né, pela UFRJ, com grau pela Universidade de Coimbra, né? Ele fez um pós-doutorado em neuropatologia na Universidade da Califórnia e atualmente faz um outro pós-doutorado no IBQM, né, no Instituto de Bioquímica Médica, também da UFRJ, né, com uma brevíssima apresentação do Dr. Hércules. É um grande prazer recebê-lo para ministrar sua palestra aqui. E desde já agradecemos a sua presença aqui hoje no seminário do PPG-BMC Unirio. Né? Carmen, você tem... Posso abrir a voz para a professora Carmen também? Se ela assim... Por mim, eu quero, sim, eu quero fazer minhas as tuas palavras. Fácil, né? Depois. E agradecer muito a presença do Hércules, que veio abrilhantar nossos seminários de quinta-feira. Tenho certeza que a palestra vai ser muito produtiva para os alunos, com coisas interessantes da pesquisa, da vida dele. Então, pode ter a palavra, Hércules, se o Pablo não tiver mais nada para acrescentar. Não, palavra com Hércules. Obrigado, Hércules, pela presença. Muito obrigado, pessoal. Agradeço ao professor Pablo, professora Carmen, ao convite do programa. Né? Sempre muito honrado de fazer coisas na Unirio. Né? O professor Pablo contou um pouquinho do que eu fiz. Uma coisa que eu queria destacar das coisas que eu fiz foi a minha graduação em nutrição na Unirio, da qual eu me orgulho muito. Né? Inclusive, a gente sempre brinca que a nutrição da Unirio é a melhor do mundo. Tenho certeza que os outros cursos também são os melhores do mundo, né? Eu tenho muito orgulho da minha casa. Então é sempre muito bom poder voltar e poder trazer um pouquinho do que eu tenho feito, especialmente para um programa de pós-graduação da Unirio, porque quem conhece a história da Unirio sabe que a gente sempre se esforçou para ter uma educação, né, um ensino lá que é bem um ensino bem amigável, um ensino onde há uma interação muito forte dos professores com os alunos, mas também tem lutado nos últimos anos para expandir os programas de pós-graduação, começar a ter cada vez mais impacto e trazer colaborações importantes com as outras instituições e também internacionalização, né? Então, parabenizar o programa, parabenizar todos os programas de pós-graduação da Unirio, que estão progredindo muito bem, inclusive a minha tese de doutorado só aconteceu graças a uma colaboração muito forte com o professor Guilherme França, né, que está vinculado ao programa, a um programa de pós-graduação na Unirio, também tem vínculo com a UF e assim por diante. Então, eu queria agradecer novamente o convite de vocês, tá? Isso, em um segundo ponto, né, falar um pouquinho sobre a ideia da apresentação hoje. Como o professor disse, eu estou iniciando esse projeto agora na UFRJ, que é um projeto de pós-doutorado, que está sendo financiado pelo CNPq, né, e a gente ainda está iniciando esse projeto na fase de planejamento, de coleta de material, de planejamento de experimentos. Então, eu acho que é uma oportunidade boa para trazer as ideias do projeto, trazer um pouco do que a gente pretende fazer e do que a gente já tem feito para o projeto, sem a gente já trazer uma coisa que está encaminhada, está no meio do processo e já tem uma certa complexidade que talvez não interesse tanto, né, a quem está assistindo, colaborar um pouo com ideias. Então, o que eu quero trazer é uma noção geral do meu projeto, o que eu já estou fazendo, e eu ficarei super feliz se eu receber de vocês, né, sugestões, comentários e qualquer opinião que vocês tiverem interessados em fazer. Vai ser muito bom, e também vou ficar muito feliz de responder perguntas, tá? Então, professor Pablo, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Queria só uma confirmação se vocês conseguem visualizar, tá? Pode compartilhar.
Pronto. Vê se vocês conseguem visualizar a minha tela aqui agora. Perfeitamente. Perfeito, então tá ótimo, pessoal. Então eu vou iniciar a minha apresentação, tá? É uma apresentação relativamente curta. Então com a minha ideia com essa apresentação é justamente a gente trazer comentários, indagações e até sugestões, porque esse é um projeto que é bivalente, você já vai entender por quê, e ao mesmo tempo é um projeto que instiga muito a nossa curiosidade, né? A nossa curiosidade bioquímica, de biologia molecular, de neurociência, e que eu acho que vai abrir espaço para muitas contribuições interessantes, tá? Então, eu vou trazer uma canetinha aqui para a gente poder visualizar melhor, tá? Então, o meu projeto, eu intitulei o projeto carinhosamente de INDI, né? INDI é um nome dado inicialmente a esse gene, né? O conjunto de genes, né? E suas isoformas em várias espécies, que foi o nome dado como um acrônimo para I'm not dead yet. Então, eu ainda não estou morto, né? Justamente na ideia de que esse gene tem relação, né? E existem algumas evidências interessantes de que ele tem uma certa correlação com a longevidade dos organismos modelos estudados com esse gene, né? Então, eu usei esse nome para trazer o meu projeto, e é um projeto que se dedica basicamente a investigar as funções, né? Do gene, obviamente, né, e das consequências desse gene, que é basicamente a expressão desse gene e as suas manifestações funcionais como uma proteína, né, que a gente já vai descobrir que essa proteína tem capacidade, né, e papel de transportar substâncias importantes para o nosso metabolismo, especialmente o metabolismo no sistema nervoso, tá? Como o professor Pablo disse, eu fiz o meu doutorado na UFRJ, com orientação do Dr. Ricardo Augusto de Melo Reis. Atualmente, eu estou sob supervisão do professor Gustavo da Costa Ferreira, do Instituto de Bioquímica Médica, né, aqui da UFRJ, e a gente tem desenvolvido esse projeto que é bem interessante, tá? Então, vamos falar um pouquinho do nosso transportador, né, que a gente chama de SLC13A5, né? Algumas pessoas chamam de NACT, né, transportador de citrato, mediado por sódio, e também a gente chama de SLC13A5, que é um nome que é atribuído também ao gene relacionado a essa proteína. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do estudo das propriedades do gene e também da proteína expressa por ele, né? Inicialmente, para a gente entender um pouquinho sobre esse transportador, né, a gente tem que compreender que ele é um transportador que vem de uma família de carreadores dissolutos, tá? Essa família, né, a gente diz mais especificamente que é a família 13 de carreadores dissolutos, né, ou SLC13, né, ela é uma família que está presente em essencialmente todos os organismos eucariotos, né? Então, ela é altamente conservada, né, essa família de carreadores entre os organismos eucariotos, né? Para se ter uma noção, em metazoa, quase todos os organismos que a gente já estudou em metazoa, né, já analisou em termos de conteúdo gênico e de expressão genética nesses organismos, eles possuem alguma isoforma desse carreador sendo expresso, né? A gente já analisou cerca de 1.140 espécies, né? E dessas 1.140 espécies, a gente já detectou mais ou menos 3.175 genes associados a essa família de carreadores, nesses organismos, né? Outra coisa importante, esses carreadores dissoluto, eles são expressos na membrana plasmática desses organismos, o que já é um indicativo muito importante da função associada a eles, tá? Então, geralmente, quando a gente tem um gene ali sendo expresso, é muito interessante que a gente já saiba qual é a prevalência da localização daquela proteína que vai ser produzida, né? Então, a gente sabe que essa família, ela tem essa prevalência em membrana plasmática, e isso vai ter uma importância muito grande quando a gente for falar da função que essa proteína assume, tá? Ou das funções, dependendo de como a gente aborda, tá? Em relação às funções gerais desses transportadores, a gente tem que parte deles é transportador de sulfato, né? Sulfato, propriamente dito, e parte dos transportadores carrega
carboxilatos, né? A gente vai ver basicamente quais são as substâncias carreadas prevalentemente por um ou outro tipo de carregador, e a gente vai falar especificamente do SLC13A5, que é aquele que mais interessa a gente, tá? E finalmente, para mamíferos, né? Em mamíferos, nós expressamos cerca de 5, né, membros dessa família SLC13, né? Então, quando você vai estudar um mamífero, ele expressa 5 proteínas distintas, né? Ele tem 5 genes distintos para essa família de carreadores dissolutos. E, obviamente, o nosso interesse maior, com certeza, é estudar nos mamíferos, principalmente por causa das correlações médicas que a gente consegue, né, ou pretende fazer a partir desse estudo, tá? Legal. Então, quando a gente fala dessa família, a gente tem que entender que existem nos mamíferos, como eu havia dito, esses 5 subtipos de transportadores, de carreadores, né? E dentre eles, a gente tem que o SLC13A1 e o SLC13A4, eles são carreadores principalmente de sulfato, como eu havia dito, e também de sódio, né? Tiosulfato, sulfato e sódio. Então, eles estão envolvidos na homeostase do sulfato. Onde quer que eles estejam presentes, né? A importância deles é simplesmente carrear e controlar o equilíbrio, né, entre membranas de sulfato para esses organismos, que é extremamente importante, já que sulfato é um elemento regulador importante, metabólico e assim por diante, né? E especialmente também no sistema nervoso, né? E também a gente tem as outras famílias, né, o SLC13A2, 3 e o 5, que estão envolvidos na homeostase de ditricarboxilatos. E aí a gente já inclui succinato, alfa-cetoglutarato, citrato, né, e fumarato e malato. E quem já tem uma certa familiaridade com a bioquímica da coisa sabe que aqui a gente está falando de intermediários importantes para o ciclo de Krebs, né? Obviamente para muitas outras vias bioquímicas também, mas claramente eles têm uma importância destacada no ciclo de Krebs, né? E a nossa preocupação maior, obviamente todos esses transportadores são importantes para o metabolismo, para o comportamento desses sistemas bioquímicos, né, especialmente no cérebro. Quem tem destaque no cérebro para a gente, né, os mamíferos especialmente, são os transportadores SLC13A3 e o SLC13A5, tá? Então, esses dois transportadores, eles têm um certo destaque para a gente, principalmente porque eles são os dois transportadores que prevalecem no cérebro, tá? Então, o SLC13A3 e o A5, eles têm uma prevalência importante no cérebro, tá? Também são encontrados em outros tecidos. Aqui o SLC13A5, cada vez mais a gente está expandindo a identificação dele em tecidos periféricos, né, que não do sistema nervoso central, mas eles têm essa importância, né, de estarem presentes no cérebro. E existe uma compartimentalização importante quando a gente fala desses dois transportadores. Por quê? Eles estão presentes, sim, ambos no cérebro, só que o componente, né, do cérebro que expressa esses transportadores é distinto, né? Na literatura, a gente sabe que o SLC13A3, esse transportador aqui, ele é prevalentemente expresso em células astrocitárias, em astrócitos, tá? E isso é muito importante porque revela um pouco da importância desse transportador para esse tipo de célula e também que existe uma compartimentalização de função no transporte de citrato, tá? E o SLC13A5, que é o nosso objeto de estudo, que é o que a gente está mais interessado nesse projeto, ele é expresso prevalentemente nos neurônios, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, é uma compartimentalização que ainda está sendo investigada nos vários modelos que a gente usa para estudar esses carreadores, mas é uma coisa que indica para a gente que existe uma correlação entre distribuição desses carreadores diferentes nos diferentes tipos de célula do cérebro e o seu papel, as suas consequências, né? Então, será que quando você reduz a atividade de um transportador e aumenta de outro, ou dos dois está aumentada, o que será que isso implica para o metabolismo no sistema nervoso,
para a produção de neurotransmissores e também para as doenças que se desenvolvem nas pessoas afetadas por mutações nesses transportadores, tá? Então, o conceito-chave aqui para a gente é de que o SLC13A5 ele está especialmente expresso nos neurônios do nosso cérebro, tá? Então, vamos falar um pouquinho das evidências relacionadas a esses transportadores, para a gente entender qual é a história e qual é a perspectiva que a gente tem em relação aos modelos e em relação aos humanos, tá? Começando aqui na nossa mosquinha comum, na Drosophila melanogaster, né? A gente tem que mutantes para transportadores, né? Para esses mutantes desses genes que expressam transportadores que têm papéis similares, né? Aos transportadores que a gente encontra nos mamíferos, elas acabam causando algumas coisas interessantes nesse modelo, né? Olha só o que acontece. Quando a gente tem esses mutantes, esses organismos mutados, eles apresentam uma maior resistência ao jejum, ou seja, eles desempenham melhor, né, em jejum do que animais não mutantes. Eles têm mais um nível melhor de atividade espontânea, ou seja, as mosquinhas elas voam, né, com mais frequência, elas têm mais atividade do que as não mutadas, e elas vivem mais. Então, se você observa a longevidade desses organismos, desses modelos, né, as mosquinhas que têm essas mutações, elas tendem a viver um pouco mais do que aquelas não mutadas, né, aquelas comuns, ou wild type, para quem está familiarizado com esse conceito, tá? E aí, olha só, outras coisas que acontecem nessas mosquinhas que a gente observa é que a sinalização insulínica ela é otimizada, então você não tem uma exacerbação da sinalização de insulina nesses organismos, você tem menor acúmulo lipídico, você tem uma diminuição da massa corporal total, revelada, né, justamente pela menor capacidade de acumular tecido adiposo, gordura, né, você tem uma menor atividade de complexos respiratórios 1 e 2, tá? Complexos de proteínas envolvidas na respiração celular que estão dentro da mitocôndria, importantes para produzir energia para a gente. E você tem uma menor produção de espécies reativas de oxigênio nesses organismos, né? Algumas dessas coisas já sugerem para a gente alguma correlação funcional com esses parâmetros que otimizam aqui, longevidade, atividade espontânea, né? Então, nossa, isso começou a parecer algo muito interessante, né? Porque você está só tendo benefícios ali dessas mutações, né? E você também tem uma redução em dano estrutural de proteínas, né? Que, para quem está familiarizado com o estudo do envelhecimento, isso também é fenomenal, já que se você tem menor acúmulo de dano estrutural em proteínas, você tem menor impacto em estresse oxidativo, você tem menor taxa de agregação, você tem menor impacto dessa agregação em citotoxicidade, neurotoxicidade e assim por diante. Então, só coisas muito boas aqui para a gente, né? E quando a gente foi estudar em outros modelos, a gente observou que fenômenos similares continuam a acontecer também, né? A gente tem aqui em modelos de C. elegans, né, que é um nematodo importante para a gente estudar, né, o comportamento de alguns sistemas bioquímicos, né, para a gente que tem utilidade translacional. E aí a gente estudou a alteração do comportamento desses transportadores, NADC1 e NADC2, né, no impacto de longevidade, impactando, né, longevidade e a bioquímica, né, do organismo, né, desse organismo modelo, tá? E aí o que a gente observou? Se você utiliza alguns vetores, né, para diminuir a função desses transportadores em C. elegans, você também eleva a longevidade desses organismos, ou seja, a C. elegans que é afetada, né, que tem a redução na atividade desses transportadores de citrato, né, que é a principal função desses transportadores que a gente estuda, elas vivem mais, tal como o nosso modelo de melanogaster, de mosca comum, né, de Drosophila. E outra coisa que acontece similar à Drosophila é que você tem menor acúmulo lipídico acontecendo e menor massa corporal por consequência. Olha só que interessante. E é interessante isso justamente porque se a gente se lembra bem, né, da literatura sobre alimentação e restrição calórica, a gente sabe que isso tem muita correlação com o que está acontecendo nesses modelos.
Você faz restrição calórica, a pessoa acumula menos tecido adiposo, a pessoa tem menor ganho de massa corporal e, consequentemente, ela acaba tendo um pouco mais de longevidade. Então, a ideia na literatura, inicialmente, era de que a redução na atividade desses transportadores de citrato levava, por consequência, numa diminuição do manejo calórico e do armazenamento de substrato, né, de conteúdo calórico no organismo. E isso levava a uma simulação da restrição calórica e aumentava a longevidade da pessoa. Só coisas boas, né? E, mais uma vez, quando a gente estuda, né, já roedores, né, a gente faz aqui nesses roedores o nocaute já do nosso gene associado ao transportador, que agora de fato é similar, muito similar ao do humano, né? Aqui já é o gene MIND, né? M para mamífero e IND justamente para o gene associado aos carreadores de citrato, que a gente tinha estudado, SLC3A5, né? E nesse modelo transgênico, o que a gente observa, né, é que você também tem parâmetros importantes, né, metabólicos, que têm impacto positivo na saúde do animal, né? Você tem, por exemplo, um aumento da oxidação lipídica, aumento da síntese de organelas, né, mitocondriais, você tem um aumento de gasto energético basal naquele organismo, sinalizações importantes, né, para otimização da atividade metabólica hepática, né? Você tem uma redução na odonto e na osteogênese, que aí começa a sinalizar alguma coisa interessante para a gente, diferente dos outros modelos, né? Mas você tem uma redução na lipogênese hepática, ou seja, no acúmulo e síntese de lipídios no fígado, e também redução na massa corporal. A única coisa interessante que surge aqui para a gente nesse modelo, diferente dos outros, né, que estavam só coisas boas, coisas boas, coisas boas, é justamente uma redução no desenvolvimento dos ossos, tá? Na odonto e na osteogênese. E aí isso começa a indicar alguma coisa estranha para a gente. Espera aí. Então, nesse animal que está mais próximo do modelo humano para a gente, óbvio que C. elegans e Drosophila, você tem algum problema no desenvolvimento dos ossos. Será que existe essa mutação naturalmente em humanos? E aí a gente, procurando, né, na literatura, obviamente as outras pessoas também identificaram isso rapidamente na literatura, a gente vê que sim, existem essas mutações, e essas mutações elas causam, ao contrário do que a gente esperava, né, de coisas benéficas nos modelos, elas causam uma doença metabólica de origem genética, tá? Uma doença que é uma doença do tipo recessiva, autossômica, e que afeta crianças recém-nascidas, né? E, contrário do que a gente tinha como positivo nas mutações e alterações gênicas que a gente via nos outros modelos, nas crianças que nascem com essas mutações no gene do IND, né? Gene IND de mamíferos, que expressa o nosso transportador SLC13A5, a gente encontra rapidamente após o nascimento eventos de encefalopatia epilética, né, que acontecem em cerca de 24 horas depois do nascimento, então muito rapidamente se desenvolve esse estado de epilepsia, encefalopatia, né? A gente também tem, ao longo do desenvolvimento infantil, microdontia e hipodontia, então o desenvolvimento dos dentes é bem marcado, bem prejudicado, né? Como a gente pode ver aqui nessa figurinha, né? A gente tem também atraso cognitivo, que é muito clássico de doenças desse perfil, né? A gente tem uma hipotonia que também se desenvolve, as crianças elas não têm, né, não se desenvolvem tanta tensão, tanta força muscular, tanta capacidade de realizar trabalho, elas são, né, hipotônicas, né? Tem uma certa ataxia também nas crianças, associadas a esses outros fenômenos comportamentais, e elas têm um aumento de citrato nos fluidos corporais, no sangue, na urina e no fluido cérebro-espinhal, né? Então, olha só, uma mutação que era interessante no sentido dos modelos, né? Ela passa a ser não tão interessante no paciente humano, né? Quando a gente nasce com essa mutação, isso não é muito legal. E aí a gente pode pensar, não, mas nesses modelos aqui, você induziu, né, essas alterações, né? Esse caso que a gente encontrou, mas também tem modelos onde a gente induz, né,
Então, você induz essas alterações no organismo que tem os genes normais. Mas a gente tem casos onde você utiliza os próprios mutantes, ou seja, que já nascem com mutações nesse transporte de citrato, como é o caso na drosófila e é o caso nos roedores também, e esses animais não desenvolvem nenhuma sintomatologia evidente, exceto o hipodesenvolvimento da estrutura óssea, dos dentes e do esqueleto, né? Que aí a gente encontra tanto nos roedores quanto nos pacientes humanos, né? Então, nos pacientes humanos, isso, na mutação desse transportador, no gene que expressa esse transportador, não é uma coisa muito boa. E acaba desenvolvendo, né, uma certa conjunto de condições que não são favoráveis à sobrevivência do paciente, e se ele sobrevive, ele continua desenvolvendo essas condições, né? Eu trouxe aqui para vocês visualizarem, né, um exemplo de paciente que se desenvolveu até a infância e está vivo até hoje, né, tendo justamente uma manifestação associada à epilepsia, né? Então, se vocês conseguirem ver o vídeo, vocês vão observar uma criancinha, né, que tem a mutação nesse gene responsável pelo transportador, apresentando um evento epilético, né? Você vê que a criança se recupera rapidamente, mas que esse fenômeno ele é súbito, né? E ele acaba acontecendo numa criança aparentemente saudável, né? Você vê que tem um dentinho dela também tem um certo problema no desenvolvimento, e são algumas características importantes desse tipo de doença, né? Então, isso acaba acontecendo. Em relação ao desenvolvimento ósseo, né, existe uma literatura já sugerindo para a gente que o que acontece nesses casos, né, se vocês viram bem a questão do dentinho ali, né, o que acontece muito nesses casos, que a gente observou, é que o citrato ele é um recurso muito importante no desenvolvimento dos ossos e também, especialmente no dos dentes, justamente porque ele é transportado, né, até a matriz onde os ossos vão se desenvolver, e ele se associa, e ele é incorporado por osteócitos, né, que secretam esse citrato justamente para se combinar com cálcio e outros cátions divalentes para formar e dar origem ao processo de mineralização óssea. Isso tanto nos ossos em geral, como nos dentes, né, onde o citrato ele é transportado e ele parece ter um papel importante na formação da dentina e de toda a estrutura mineralizada dos dentes. Então, sugere-se, né, isso é um trabalho, uma revisão de 2021, né, que compilou os trabalhos experimentais até agora. Então, o que se sugere que está acontecendo em relação aos dentes desses pacientes é justamente uma diminuição da disponibilidade de citrato, e essa redução na disponibilidade, tanto para os ossos quanto para os dentes, acaba diminuindo a quantidade de citrato, quelando cálcio e formando a estrutura mineral dos ossos, tanto nos ossos quanto nos dentes, tá? Então, o que a gente tem até agora, e isso são os avanços muito interessantes em relação ao que a gente sabe sobre o papel do citrato na formação dos ossos e dos dentes, parece ser isso, parece que esse transportador, ele realmente é expresso em estruturas, né, associadas ao esqueleto e também aos ossos, e ali ele tem um papel importante de entregar o citrato para que ele ajude no processo de mineralização óssea, tá? Legal. E essas aqui, né, trazendo para vocês, só para a gente conhecer, são as mutações que a gente conhece, né? Todas essas aqui apresentam manifestações similares às que a gente falou, inclusive os problemas relacionados ao desenvolvimento ósseo, tá? E eu trouxe isso justamente para a gente entender que existe uma heterogeneidade gênica, né, genética, muito grande nesses pacientes, né? Dos 100 e poucos pacientes que a gente conhece até hoje e já foram diagnosticados, né, a gente já encontrou cerca de 38 mutações, tá? Mas uma coisa que é importante destacar é que essas mutações, elas em geral são mutações singulares, tá? Então são polimorfismos singulares que afetam a proteína como ela é expressada em sua forma final, tá? E, em geral, só para deixar claro, né, lembrando que é um transportador que, entre outras coisas, né, transporta principalmente citrato, tá? Em geral, o que essas mutações acabam fazendo é afetar o transporte de citrato através
né, do transporte de sódio, né? Então, esse transportador, ele é um transportador de citrato que precisa e realiza cotransporte com sódio. E essas mutações pontuais justamente afetam, né, ou tendem a afetar o transporte de sódio, né? Então, tendem a afetar os bolsos e as interações, né, entre os aminoácidos, entre cadeias laterais de aminoácidos que estão envolvidos na permissividade do transporte de sódio. E isso reduz, por consequência, o transporte de citrato, tá? É só para a gente entender que existe uma heterogeneidade muito grande e essa heterogeneidade acaba provocando uma heterogeneidade farmacológica e uma heterogeneidade em outras abordagens terapêuticas que a gente vai falar daqui a pouco, que também são interessantes para tratar doenças epileptiformes, tá? E uma das coisas importantes sobre essa heterogeneidade é justamente como a gente lida com o impacto do comportamento desses transportadores no metabolismo do citrato, tá? Porque se você tem uma expressão e uma heterogeneidade na eficiência do transportador, você também tem heterogeneidade nas manifestações que a gente encontra nesses pacientes, tá? Então, só para a gente ter uma perspectiva de novo, né? O SLC13A5, ele é um transportador importante do citrato, como a gente disse. Ele precisa do cotransporte com sódio para que ele funcione. A maioria das mutações afeta o transporte de sódio, né? E como eu disse, isso é importante para a formação óssea, né? Só que numa perspectiva bioquímica, uma perspectiva geral, né? O que a gente tem como funcionamento, né, o que é importante a gente entender no funcionamento normal desse transportador, é que o citrato ele é ubíquito, né, ele tem funções bioquímicas extremamente vastas dentro das células. Aqui está exemplificando uma célula hepática, mas essas funções elas têm implicações em outros tecidos também, né? Para a gente ter uma noção, o citrato ele influencia negativamente a nossa glicólise, né, enquanto que ele regula positivamente o comportamento neoglicogênico no fígado em especial, né. Ele também tem uma função importante associada à síntese de ácidos graxos, já que ele consegue gerar para a gente, né, malonil-CoA. Malonil-CoA vai alimentar a síntese de ácidos graxos, né, e ao mesmo tempo também é uma fonte importante de acil para poder alimentar os ciclos de produção de energia na mitocôndria. E, por fim, ele também gera uma certa quantidade de malato que pode alimentar o ciclo de Krebs sendo carreado para dentro da mitocôndria, né? Então, o citrato é transportado para fora e consegue gerar malato que retorna à mitocôndria e alimenta esse ciclo de produção de energia. Se você tem uma redução na disponibilidade de citrato, né, toda uma cadeia bioquímica perde o seu equilíbrio, perde o seu balanço, né? E isso tem uma importância periférica muito importante e também uma importância central enorme, né? E cabe a gente tentar entender o que está sendo alterado e quais são os impactos disso num paciente que tem o SLC13A5 mutado, né? Então, esse é o grande problema para a gente. Nos neurônios, mais especificamente, no sistema nervoso, né, o citrato ele tem uma importância adicional em relação ao metabolismo. Ele também tem muita importância no metabolismo de neurotransmissores, tá? Neurotransmissores. Então, se a gente for olhar o citrato no neurônio típico, né, o que a gente vai encontrar, o que a gente vai encontrar aqui é que ele está relacionado quase que diretamente com a síntese de dois neurotransmissores importantes aqui, né, para a gente, que é o glutamato e o GABA, e de uma forma um pouco mais indireta também na síntese de acetilcolina, que é importante para a gente a nível de sinalização colinérgica, né? Então, nos neurônios, além daqueles problemas associados ao metabolismo celular e a função normal dos neurônios, a gente também se preocupa com a questão da produção de neurotransmissores mediadores da sinalização nervosa, tá? Então,
para o sistema nervoso, a gente tem essa preocupação adicional, ainda mais porque as manifestações nesses pacientes, elas estão relacionadas ao desenvolvimento de problemas no comportamento normal do sistema nervoso, né? A gente tem uma doença que é epileptiforme, né? Então, essa preocupação adicional tem que ser compreendida ali para a gente. Legal. Então, como é que você trata esse tipo de problema num paciente que tem uma doença que causa epilepsia logo após nascer, né? E essa doença ela tem um caráter metabólico. Em geral, o que você assume é que em neurônios você tem uma redução, né, na saúde neuronal, né? Então, a gente pode dizer que é uma redução na capacidade do neurônio de ter estabilidade o suficiente para manter os potenciais de ação funcionando de maneira apropriada, ter um potencial de repouso que resiste aos estímulos mínimos que acontecem constantemente, né? E, ao mesmo tempo, você tem que esses neurônios se tornam mais suscetíveis ao estado energético do cérebro, né? E aí é que entra o grande problema, porque se você tem um problema no transporte de citrato, você tem um problema com o estado energético do cérebro. E isso altera o comportamento desses neurônios que já têm um desenvolvimento prejudicado, né? Então, qual é a grande questão ali? Esses pacientes, em geral, a gente assume que pela fragilidade neuronal e pela suscetibilidade do estado energético desses neurônios e das células do sistema nervoso, a gente tem abordagens dietéticas importantes ou capazes de diminuir as manifestações, principalmente epiléticas, né, que acontecem no paciente. O que você geralmente pode fazer em termos de dieta, de abordagens farmacológicas ali? Você pode tentar controlar passos, etapas do metabolismo que fazem com que neurônios disparem de forma descontrolada. No lado da nutrição, e eu digo isso justamente pela minha perspectiva como nutricionista, a gente pode fornecer a esse paciente uma dieta cetogênica, né? Então, para quem não está familiarizado, uma dieta cetogênica, ela vai mudar um pouco o perfil metabólico do paciente, né? De forma que esse paciente, ele passe, né, a gerar, né, através principalmente do metabolismo hepático, né, substâncias chamadas corpos cetônicos. Então, você reduz um pouco na alimentação dessa pessoa, um pouco, ou até plenamente, né, na alimentação dessa pessoa, a quantidade de glicose, né, o equivalente de glicose disponíveis, enquanto que você aumenta a ingestão de ácidos graxos, né, e de proteínas na dieta dela, para que ela altere o metabolismo hepático de forma a produzir mais desses corpos cetônicos, né? Esses corpos cetônicos, eles têm uma grande utilidade a nível periférico e a nível do sistema nervoso, que é justamente servirem, né, como intermediários na produção de energia, né, mitocondrial e, consequentemente, para a célula, sem necessariamente depender, né, das vias glicolíticas, né, sem depender da glicose, sem depender de estimular a glicólise e essas vias que são de alto potencial gerador de energia para as células, né? Então, o que significa isso? Com a dieta cetogênica, você acaba afetando a capacidade de produzir energia nessas células, diminuindo a quantidade de energia por intervalo de tempo. Você reduz o estímulo a essas células do sistema nervoso, reduzindo o estímulo, você previne manifestações exacerbadas e descontroladas no cérebro, né? Quando você faz esse tratamento no paciente, geralmente o que você vai ter de retorno é uma diminuição no número de eventos epileptiformes, uma diminuição naquele comportamento, né, metabólico que vai acabar provocando danos ao sistema nervoso do paciente, tá? Tanto por meio da epilepsia, quanto por danos de excitotoxicidade e dano e morte celular no sistema nervoso. Só que, para esses pacientes em específico, né, que tem mutações no gene que produz a proteína do transportador SLC13A5, o que a gente observa é que a dieta, ela funciona para alguns pacientes. Ela tem benefícios como a gente esperaria que elas tivessem, né? Elas atenuam a intensidade e a frequência de eventos epiléticos,
em alguns pacientes, enquanto que em outros pacientes elas acabam, em alguns casos, até agravando esses eventos epiléticos, né? Então, uma problemática que deriva justamente daquela heterogeneidade dos genes que esses pacientes expressam, né, nas mutações que eles apresentam, e isso é um problema muito grande no sentido metabólico também, porque se você assume toda essa hipótese e o tratamento que se baseia nessa hipótese, ele só funciona em parte das vezes, isso pode significar que a sua hipótese ela não é válida para todos aqueles pacientes. Pode significar que isso não é o que está realmente no fundo, que é o que está causando essas manifestações clínicas que os pacientes, né, mutados para o transportador, acabam apresentando. Então, é preciso que a gente entenda se a abordagem dietética funciona de fato ou se essas manifestações elas apresentam uma bioquímica completamente diferente nesses pacientes. Isso é uma coisa que ainda não se sabe, a literatura não conseguiu elucidar de maneira nenhuma, né? Então é muito interessante que a gente consiga estudar, tá? Então, eu deixo alguns fatos aqui para a gente, né, antes da gente falar do qual vai ser a abordagem do projeto, só para a gente ter uma noção e para que as pessoas possam, né, também desenvolver suas próprias ideias sobre o que a gente está fazendo, né? Primeira coisa, os modelos animais em geral não sofrem com a deficiência ou a deleção desse transportador, tá? Exceto por alguns detalhes, né? Existem algumas evidências na literatura de problemas no desenvolvimento ósseo e algumas de problemas em relação a pequenas manifestações de eletroencefalograma, né? Mas em geral não existem manifestações subjacentes interessantes no sentido clínico nesses animais, né? A atividade epileptiforme induzida pelas mutações em humanos, tá? Em humanos, ela não é detectável em eletroencefalograma. Então, se você fizer um eletroencefalograma num paciente que tem essas manifestações epileptiformes, você não encontra, né, um perfil muito distinto de uma pessoa saudável, e também não existem muitos sinais importantes a nível de ressonância magnética, tá? Então, se você joga esse paciente, você bota esse paciente, né, e desenha um mapa de ressonância do cérebro dele, né, você não vê modificações, né, nos parâmetros de ressonância magnética, aqui no caso T1 e T2, né? Então a gente não encontra mudanças muito significativas no cérebro desse paciente, né? Existem alguns marcadores anatômicos que a literatura sugere, mas como todos os detalhes dessa doença, eles são heterogêneos, tá? O tratamento com a dieta cetogênica, como eu disse, ele produz resultados mistos. Alguns pacientes pode ser benéfica, alguns pacientes pode ser neutro, e alguns pacientes podem ter as suas manifestações epiléticas agravadas pela dieta cetogênica, que é muito interessante no sentido nutricional, mas é pouco interessante para a gente a nível de terapêutica da doença, né? A abordagem farmacológica também tem resultados pouco consistentes. Então, alguns pacientes, por exemplo, se beneficiam com o tratamento com canabidiol, que está muito na moda agora, né, usar o canabidiol. Alguns pacientes não se beneficiam. Outros utilizam medicamentos clássicos, né, antiepiléticos clássicos, e tem vantagens, tem diminuição dos eventos, outros não conseguem, né, a epilepsia ela é resistente. Então, também tem uma grande variabilidade nesse sentido, né. A gente sabe que o humano mais velho, já identificado com essa doença, ele chegou aos 28 anos, né? Esse rapaz, ele está vivo, mas ele tem uma dependência de cuidados constantes, né? E ele ainda tem sintomas de epilepsia, tem desenvolvimento atrasado, desenvolvimento cognitivo, motor, atonia. Ele é extremamente sensível, extremamente delicado e provavelmente, infelizmente, não vai passar, não se espera que ele passe muitos anos ainda vivo, né, dadas as manifestações consequentes já da epilepsia e de dano crônico aos tecidos, né. E outra coisa que a gente sabe é que o citrato, ele é um quelante muito eficiente de cátions ditrivalentes, tá? Então, isso é uma dica muito importante para a gente entender um pouco mais sobre essas doenças, né, sobre esse modelo também,
que é que o citrato, quando ele está fora das células, em especial fora das células, ele se liga firmemente a esses cátions, né? E pode acabar formando precipitados, acabar formando estruturas sólidas, né? Como é o caso da mineralização óssea, né? Então, isso pode ser uma dica muito importante para a gente quando esses pacientes não conseguem transportar citrato e ele acaba se acumulando nos fluidos corporais, né? E aí, agora eu trago algumas perguntas que são interessantes para a gente, né? No sentido do projeto também. Primeira, quais são os mecanismos associados a essa doença, né? Que é o que a gente está tentando descobrir por meio de modelos e também translacionar isso para algo mais próximo do humano possível que a gente conseguir, né? Então, o que está causando essas manifestações, o que provoca esses atrasos no desenvolvimento e essa epilepsia tão difícil de ser tratada nesses pacientes, né? Será que existe alguma abordagem dietética que seja de fato eficiente? Ou será que não importa qual é o tipo de dieta, qual suplemento, qual alimentação que a gente forneça para esse paciente, ele vai acabar sempre desenvolvendo aquele estado epileptiforme, né? Será que a gente consegue unificar uma abordagem dietética para eles? Isso é uma pergunta interessante também no sentido, não só do projeto, mas como no sentido clínico para eles, né? Será que existe alguma abordagem farmacológica que tem mais especificidade? E aí eu coloco que essas duas perguntas, elas bem possivelmente vão ser respondidas ao mesmo tempo, né? Já que a resposta para uma vai afetar a outra. Será que essas lesões embrionárias, né? Lembra que eu falei que em ressonância a gente encontra pequenas lesões, né? Será que essas lesões elas acabam prejudicando o desenvolvimento do cérebro? O que acontece muito é que esses pacientes em ressonância, em alguns casos, né, eles, nos casos mais agravados, eles desenvolvem algumas lesões e alguns sinais de cicatrizes gliais já logo após o nascimento. Então, é um sinal de que durante o desenvolvimento você tem manifestações neurotóxicas importantes ali, né? Será que eles podem modular, né? Será que a gente pode modular esse transportador para tratar doenças metabólicas? E aí já é uma outra faceta interessante do projeto. A gente deixa de pensar nos pacientes, nas pessoas que nascem com essas mutações, e já pensa, será que uma pessoa que desenvolve uma doença metabólica, será que ela se beneficiaria de uma modulação desse transportador de citrato para reduzir, né, o impacto e até atrasar o desenvolvimento de doenças como diabetes, como hipertensão e outras doenças de caráter inflamatório sistêmico, né? Então, isso é uma pergunta interessante, uma pergunta que pode ter implicações muito interessantes a nível de tratamento de doenças também, né? E será que a gente consegue modular esse transportador para retardar o envelhecimento, né? Então, se lembrem que esse transportador ele começou com uma noção muito promissora nos modelos de que quando você suprime a atividade dele, reduz a atividade dele, ele acaba aumentando a longevidade dos organismos modelo. Então, será que no indivíduo, né, que desenvolveu Alzheimer, ou está em processo de desenvolvimento da debilidade senil, ou uma pessoa que está envelhecendo, né, de forma saudável, será que ela se beneficiaria de alguma forma da modulação desses transportadores? Então, essas são perguntas muito interessantes. Obviamente, não é a pretensão do projeto responder a todas elas, né? A gente vai se preocupar especialmente em entender um pouco mais quais são os mecanismos associados ao transportador e tentar fazer a translação disso para, obviamente, como isso se manifestaria num paciente humano, né? Legal. Então, como é que a gente pretende, né? Como é que a gente já está iniciando a abordagem desse projeto, tá? Primeira coisa que a gente pretende fazer nesse projeto, que a gente já tem estabelecido no laboratório, é justamente utilizar culturas de córtex de rato como o nosso modelo in vitro, tá? Então, a gente sabe que muitas dessas manifestações vão afetar neurônios e neurônios, né, associados ao córtex sensório-motor, né, e outras estruturas corticais importantes. Então, a gente vai usar o córtex como um modelo in vitro inicial para que a gente entenda um pouco mais o comportamento metabólico desses neurônios em relação ao nosso transportador, tá? E um outro modelo que a gente vai utilizar
inicialmente, para estudar a expressão e a distribuição desses transportadores, é o cérebro e os tecidos metabolicamente relevantes desses ratos, tá? Então, a gente vai obter, né, já está obtendo esses tecidos justamente para estudar o comportamento desses transportadores, né, em termos de expressão, onde eles estão presentes, quanto eles estão presentes em relação a outros tecidos e também como eles funcionam ao longo do desenvolvimento, né? Então, a gente está trabalhando com coleta de tecido de ratos em período pós-natal, né, logo após eles nascerem, até um período onde eles já estão plenamente desenvolvidos, né, após eles já, após, né, ao final da fase fértil deles, né? Então, a gente está estudando lá do 5º dia de desenvolvimento até 1 ano de vida, né? Então, esses tecidos estão sendo coletados e a gente vai estudar a presença desse transportador ali, né? Isso vai ter uma importância muito grande quando a gente for trabalhar com hipóteses relacionadas à presença do transportador e a sua relação com o metabolismo, longevidade e assim por diante, né? Então, como é que a gente vai fazer, né? Primeiro, a gente está numa fase de estabelecimento e validação do nosso modelo. A nossa intenção é identificar esse transportador, tanto in vitro, né? Quem são as células que têm esse transportador, quais são as células que não têm, né? E também identificar no cérebro quais são as áreas do cérebro que contêm e que expressam mais esse transportador. Será que ele é ubíquito, né? Será que ele expressa em todo o cérebro? Ou será que existem tecidos que são preferenciais? A literatura é extremamente escassa nesse sentido, né? A gente vai fazer a análise da expressão relativa desse transportador, tanto in vitro, né, quanto no cérebro. Então, a gente vai ver como é que esse transportador se comporta ao longo do desenvolvimento in vitro dessas células corticais e também ao longo do envelhecimento do animal no cérebro, né, que a gente está coletando. A gente vai inibir esse transportador e avaliar, né, os efeitos dessa inibição química sobre o transportador. Nosso plano também é silenciar o gene MIND para que a gente possa afetar a expressão do transportador diretamente através do processo de expressão gênica dele, né? E também, né, no futuro, já é uma etapa mais avançada do projeto, a gente pretende silenciar células neuronais humanas para que a gente possa tentar estudar um pouco os correlatos, né, funcionais desse transportador, tanto em ratos quanto em células de origem humana, né? E a gente também vai trabalhar, né, com os ensaios funcionais in vitro, né, mais especificamente, para entender um pouco melhor o comportamento desse transportador em relação ao metabolismo celular, viabilidade, estresse, todas as questões associadas à funcionalidade desse transportador, né? Aqui com um destaque muito importante para a liberação e captação de neurotransmissores, que vai ser uma etapa muito importante para a gente, né? Em termos de metabolismo, a gente vai estudar o metabolismo dessas células, né, onde o transportador foi silenciado, com ressonância magnética nuclear, tanto de carbono quanto de hidrogênio, né? A gente vai estudar estresse mitocondrial e citoplasmático nessas células onde o transportador tem hipofunção, seja por inibição química ou por silenciamento. Também a viabilidade da célula, será que esse transportador é importante em alguma etapa do desenvolvimento para que essas células sobrevivam, né? A liberação e captação de transmissores e também uma consequência óbvia é o comportamento funcional desses neurônios em relação à sinalização de cálcio, já que cálcio é um intermediário importante, né, da sinalização celular, tanto a nível, né, de sinalização de longo prazo, metabotrópica, quanto também com a sua relação com a abertura de canais iônicos dependentes de ligantes, né? Então a gente quer saber se esse transportador afeta o comportamento de neurônios in vitro, né? Tanto nos nossos neurônios de rato quanto nos de humanos, né? E como é que a gente vai fazer isso, né? A gente tem um objetivo principal, que é estudar, como eu disse, o metabolismo de glicose, o estresse celular e a sinalização desses neurotransmissores, né? A gente pretende, né, para fazer isso, né, a gente pretende inicialmente estudar, deixa eu apagar aqui, inicialmente estudar detectar, avaliar e silenciar e inibir esse transportador, né, nas nossas culturas de córtex neonatal, né,
e a gente vai detectar e avaliar a expressão também no cérebro de ratos em desenvolvimento, como eu disse, né? A gente vai investigar esse metabolismo por meio de ressonância, que é uma técnica muito elegante para que a gente consiga caracterizar o destino, né, do carbono, o destino da glicose em termos de metabolismo com esse transportador silenciado. A gente vai avaliar a sobrevivência dessas células quando a gente suprime o nosso transportador, né? E a gente vai avaliar o comportamento de GABA e glutamato, como eu disse, o SLC3A5 tem relação direta com a síntese desses, né, neurotransmissores importantes, e a gente vai estudar isso de 3 formas, por meio de cintilografia, né, principalmente para GABA, por meio da fluorescência de cálcio, com sinalização de GABA e glutamato, e também por meio da nossa ressonância magnética, que é capaz de rastrear a produção de GABA e glutamato através da marcação do carbono e do hidrogênio, tá? E, por fim, a gente vai tentar correlacionar essas manifestações com os neurônios humanos, né? Então, a gente vai tentar entender se essas manifestações que potencialmente emergirem, né, do nosso projeto, elas também ocorrem no caso dos modelos, no caso do modelo com neurônios humanos, tá? Então, esse nosso projeto está sendo desenvolvido já, né? A gente está mais ou menos aqui entre o 3º e o 4º mês do projeto, já trabalhando nesse processo de inibição e silenciamento do transportador. A fase inicial que a gente está trabalhando é a inibição do transportador, e assim que isso for estabelecido de forma completa, a gente consegue começar a trabalhar com os ensaios de viabilidade extracelular, liberação e captação de neurotransmissores, fluorescência de cálcio, e, finalmente, trabalhar com o nosso processo de estudo por ressonância magnética, né? Então, é um projeto que está sendo desenvolvido agora. Existem muitas perguntas interessantes a serem respondidas. Essas aqui são algumas das abordagens que a gente determinou como promissoras, mas certamente, né, a gente vai conseguir fazer muito mais coisas agora, né? Aqui eu não coloquei, mas eu coloquei um slide logo após, né? Esse aqui é basicamente um mapa mental do nosso projeto, como está sendo desenvolvido agora, as principais abordagens, as principais perguntas e potenciais respostas que a gente vai ter. Eu trouxe isso para vocês terem uma ideia basicamente do que a gente está fazendo agora. Em termos de expressão no tecido, né? Como eu disse, a gente está coletando cérebro, né, e tecidos metabolicamente relevantes, como o fígado, os rins, o gastrocnêmio desses animais, e obviamente também a gente está coletando sangue terminal desses animais, né? Em termos do cérebro, a gente vai avaliar o cérebro inteiro, mas também está realizando coleta de cérebro dissecado em áreas de interesse para a gente, né, que são o estriado, o hipocampo, o córtex e o cerebelo desses animais, tá? E a nossa abordagem para avaliar a expressão desses transportadores é um conjunto de três técnicas, né, importantes para a gente, né, que envolvem a imunofluorescência, né, por meio de marcação desse transportador nas regiões do cérebro, de tentar identificar onde ele é expresso. A gente também vai trabalhar com o Western blot para poder avaliar a expressão do transportador no cérebro ao longo do desenvolvimento, e, obviamente, também a gente vai tentar realizar ensaios de PCR quantitativo para avaliar a expressão desse transportador a nível de RNA, né? Isso, obviamente, vai ser repetido, né, para os outros tecidos dissecados que a gente está obtendo, e também para os tecidos metabolicamente ativos, né? A gente já está cerca de 60%, né, pronto, já coletado de tecido para começar a realizar os ensaios de imunofluorescência, blot e PCR, e eu espero que em breve a gente consiga já iniciar esses ensaios para começar a responder as perguntas sobre a expressão, né, de proteína e RNA nesses tecidos para o transportador. Isso vai ser muito importante para a gente entender como ele se comporta, né, ao longo do desenvolvimento animal, e quais são as funções correlatas que a gente pode, né, inferir sobre isso, tá? Aqui do outro lado, a gente vai estudar basicamente os efeitos in vitro, né, desse transportador, né? Num lado, a gente vai avaliar aqueles vários ensaios que eu propus, né, por ressonância magnética, imunofluorescência,
estresse celular, né, por meio de oxidação de clorofluoresceína, sinalização de cálcio, viabilidade celular com ensaio de calceína e homodímero dietídeo, e ensaio de produção, de superóxido mitocondrial, onde a gente vai tentar identificar, né, se ele tem alguma correlação com a produção de superóxido das mitocôndrias, né? E, claro, também a gente vai tentar identificar por imunofluorescência e Western blot qual é a característica, né, de expressão desse transportador in vitro, já que a célula, né, obviamente in vitro, ela é muito distinta de uma célula no seu tecido de origem, dentro do animal, funcionando em todo um sistema. Então, é importante a gente compreender como o transportador se comporta in vitro, né, como ele é expresso, onde ele é expresso, para que a gente possa realmente trazer correlatos funcionais interessantes nos nossos ensaios in vitro, tá? Então, em termos de recursos e infraestrutura, só para a gente finalizar, a gente vai estar trabalhando no laboratório de neuroenergética e erros inatos do metabolismo, né? Isso aqui vai ser sediado pelo professor Gustavo, que é o supervisor do projeto. A gente também colabora com o laboratório de neuroquímica do Instituto de Biofísica, que é onde eu realizei meu mestrado e meu doutorado, e também no centro multiusuário, né, no CNRMN, onde a gente vai fazer os ensaios de ressonância magnética, né. A gente obteve, né, felizmente, alguns recursos interessantes para que a gente desenvolva esse projeto. A gente tem os editais de emergentes, envelhecimento, né, ARC e temáticos da FAPERJ, e também estamos em planejamento para submeter um pedido de grant da própria TES Research Foundation, que é uma fundação dedicada a financiar pesquisas relacionadas a esse transportador, especialmente relacionadas ao tratamento e à prevenção do desenvolvimento de sintomas nas mutações do SLC13A5, né? Inclusive, uma daquelas crianças que vocês viram, aquela criança que vocês viram no vídeo mais cedo, ela é uma das crianças associadas à fundação, e a gente está numa conversa muito forte com a fundação, inclusive com a presidente, que nos mandou uma carta de incentivo, né? Eu fico muito feliz de a gente ter recebido isso, porque é um sinal de que o projeto está ganhando conhecimento, ganhando espaço, e certamente ele tem importância para a saúde dessas crianças, e, sem dúvida, também importância para a saúde das pessoas em geral, já que ele tem implicações metabólicas e também implicações no envelhecimento, né? Então, se der dando tudo certo, a gente vai conseguir financiamentos e recursos adicionais, não só monetários, mas também intelectuais, junto dessa fundação, né? E, obviamente, eu não poderia deixar de apresentar várias das pessoas envolvidas, né? Não todas, claro, mas certamente já tem muito mais pessoas nos bastidores aqui que vão aparecer em breve, né? Mas, de início, as pessoas que estão mais encabeçando o projeto, o professor Gustavo e a professora Patrícia, né, que estão dando toda a estrutura e todo o suporte. A professora Patrícia agora, que se vinculou, né, se tornou professora na UFRJ, junto com o professor Gustavo, né, Tainã, Fabíola, Bruna e Monique, que são, né, pessoas vinculadas ao professor Gustavo, são pessoas que realizam o doutorado, né, no programa de bioquímica e biofísica, e também participam de forma muito ativa no projeto. O professor Ricardo Reis, que me orientou a nível de mestrado e doutorado, né, graduação, mestrado e doutorado, e está junto com a gente com o projeto. A professora Fernanda Kubrusli, da UF, também vai trazer contribuições importantes a nível de liberação e captação de transmissores, né? Fábio, que vai trabalhar com a gente a nível da ressonância magnética, estudar o metabolismo associado a esse transportador, e a professora Mary McKenna, que está associada à Universidade de Maryland, também tem muita experiência com a nível de metabolismo, a nível de nutrição e também de doenças relacionadas ao irrinato do metabolismo, né? E, finalmente, tem aqui a Marcela Freitas, que vai trabalhar com a parte de desenvolvimento da identidade visual, né? Como vocês podem ver, a identidade, o projeto tem uma identidade bem bonita, bem desenhada, isso não fui eu que fiz, né? Tem uma contribuição profissional aqui,
justamente para que a gente consiga ganhar mais visibilidade, consiga ganhar mais engajamento das pessoas com o projeto, com as pessoas que sofrem, né, por essas mutações, e certamente para a gente ganhar mais espaço em nível de reconhecimento e colaboração, né? Então, basicamente isso, eu agradeço a presença e a paciência de todos por assistirem a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Hércules. Foi excelente a sua palestra. Você é um cara super didático. Já desde que eu te conheço, já percebi isso. Então, sua palestra foi super didática. Antes de abrir para perguntas, eu não vou resistir a fazer um comentário. É muito interessante você estar fazendo uma série de colaborações, né, e com colaborações com pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória científica, né? Então, não apenas a Regina Kubrusli, como o Ricardo Reis. Ricardo Reis estava na minha banca de qualificação de doutorado, e aí, por causa do FRJ, e a questão coincidência, né, a Mary McKenna, que, né, eu fiz o meu pós-doutorado no laboratório, em frente ao laboratório dela, né? Então, a gente trabalhava no mesmo andar, né? Então, convivi 3 anos com a Mary McKenna. Muito interessante isso. Eu queria, nesse momento, então, abrir para perguntas, né? Eu tenho algumas já. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. A sua tia tá te dando parabéns. Eu não podia deixar de ser. Tá? Vou abrir então para perguntas, ver se alguém tem. Se as pessoas não se manifestarem, eu vou monopolizar. Bom, eu posso ir começando até que alguém se manifeste. Hércules me chamou. Sua palestra tem. Seu projeto, ele tem várias. Tem uma perspectiva bioquímica, tem uma perspectiva do neurodesenvolvimento, então tem muita coisa interessante. E você está propondo muitos experimentos, né? Até surpreendente, porque, olha, se fazer isso tudo nesse pouco tempo vai ser um desafio, né? Mas eu queria te perguntar algumas coisas que me chamaram a atenção com todo esse background maravilhoso que você trouxe. Você comentou que o citrato ele é um quelante de cátions divalentes, né? Então, zinco, cálcio, mas enfim. Você viu alguma coisa, ou você pensa em olhar para matriz extracelular desses animais? Porque se você tem uma maior disponibilidade de citrato, você vai acabar quelando zinco, você pode ter uma deficiência de matriz. E eu vou emendar numa outra pergunta, que é do ponto de vista do neurodesenvolvimento, né? Porque você começou a aparecer mais para o final, mais para as suas perguntas, mas como esses transportadores, eles estão... Qual é o perfil ontogenético desses transportadores, e aí, sendo redundante, ao longo do desenvolvimento, né? Como é que é esse perfil nas diferentes áreas? Será que, por exemplo, né, um animal nocaute para esse transportador, ele tem problemas de migração? A circuitaria deles é diferente, é distinta? Existe algum dado que aponte para esse caminho? Porque, veja, se é um transportador eminentemente neuronal, eu confesso que eu fui até olhar para confirmar se tinha algum relato pontual, se tem outro... Mas é eminentemente neuronal. Será que isso não vai interferir na neurogênese, né? E aí você trabalhando também no início do desenvolvimento pode ter isso, porque eu acho que dentre talvez pensando em tudo que você colocou lá no início, né, nos modelos animais, quanto mais simples, evolutivamente falando, e simplificadamente falando, o animal, menos essa mutação prejudica. Pelo contrário, né, tem uma melhoria metabólica. Mas talvez, pensando em animais mais complexos, você começa a ter problemas. E aí eu penso muito no desenvolvimento do sistema nervoso, no que diz respeito à circuitaria. Então, como é que você vê essas coisas associado com matriz? Jogando essa bomba aí para você. Só um detalhe, teve uma pergunta aqui, eu vou segurar essa outra pergunta, acho que foi da Letícia. Pode deixar que eu já li a sua pergunta aqui, tá?
vou responder a do Pablo primeiro, só para a gente ter uma ordem aqui. Primeira coisa, primeira pergunta, que é uma pergunta, assim, não sei se você estava lendo enquanto eu estava apresentando, ou se você já chegou a dar uma olhadinha, mas essa é uma das hipóteses chave da questão do citrato, né? Porque o citrato, ele quela, né? O citrato é um bom quelante de cátions divalentes. E uma das coisas que ele quela muito bem é zinco, né? E a gente sabe que zinco, ele é um microelemento, um nanoelemento, né? Que acaba tendo um mega impacto, né? Um macro impacto a nível de neurogênese, de arborização, de próprio, né, estabelecimento de um potencial de ação estável, né, no desenvolvimento nervoso. E uma das hipóteses é de que citrato não tem porta de entrada em neurônio, citrato se acumula em matriz, citrato quela zinco. Se esse zinco sendo quelado, você tem problemas a nível de consolidação de sinapses, de formação de potenciais que geram a LTP, LTD de forma satisfatória, e isso acaba não permitindo que a pessoa tenha um desenvolvimento neural, né, apropriado, né? Então essa é uma das hipóteses, a hipótese de que o citrato esteja quelando, né? A nível de problemas no sistema nervoso, o zinco, e eu vou colocar a minha mão aqui, fazer uma hipótese minha, que é também relacionada a magnésio, porque tem trabalho do Edward Ziff na Universidade de Nova York mostrando que magnésio é o cara a nível de desenvolvimento do trato óptico, né? Que eu também conheço pessoalmente. O Ziff é um cara, assim, magnífico, né? Eu conheci ele, acho que há uns 6 anos atrás, e eu um aluno, um humilde aluno de mestrado, ele teve paciência para conversar por 1 hora comigo. Então, assim, é uma pessoa extremamente receptiva. E ele tem um trabalho super interessante com magnésio e desenvolvimento do nervo óptico, né? Então, eu acho que magnésio e zinco são hipóteses bem interessantes para o funcionamento do sistema nervoso, e o cálcio, obviamente, para nível de estruturas mineralizantes, né? Então, osso, dente, tudo isso que a gente tem, que depende de mineralização, a gente vai estar trabalhando com esse fato do citrato que é a causa. Então, com certeza, eu acho que tem algo a ser investigado a nível de matriz, sim. Isso. Mais especificamente, as metaloproteases, porque elas são fundamentais para essa fase do desenvolvimento, e você, no modelo animal, invariavelmente vai trabalhar muito com essa fase muito próxima, muito recém, mais da sinaptogênese nessa fase, né? Mas você tem uma fase recém-saída da fase de neurogênese e da parte de migração de conexões. Então, talvez a metaloprotease possa ser interessante, fora que, né, em eventos onde você tem ativação imunológica, você tem participação muito importante de metaloproteases também. Então, processos inflamatórios. Então, é isso que eu queria colocar, como você vê dentro do seu modelo. Com certeza, né? Imunológica, assim, infelizmente, para o meu modelo de início, é uma fragilidade do modelo, claro, porque vou colocar células in vitro, eu não vou ter uma integração imunológica eficiente, né? Mas isso num modelo onde a gente está injetando um citrato, está colocando um inibidor, né, a nível sistêmico, com certeza você tem que olhar para microglia, tem que olhar para perfil inflamatório nesses animais, sem dúvida nenhuma. Mas in vitro mesmo, eu já penso, por exemplo, no modelo onde a gente pode bloquear esse SLC3A5 na presença de altos níveis de citrato. Então, você enche a cultura ali de citrato com o transportador bloqueado e vamos ver o que acontece, né? A nível de potencial de membrana, a nível também de desenvolvimento do neurônio, porque se você cultivar o neurônio ali com o transportador de citrato bloqueado e você tem citrato pra caramba do lado de fora, será que isso vai atrapalhar a arborização dos neurônios, consolidação de sinapses e assim por diante, que a gente consegue trabalhar in vitro, né? Você consegue medir axonização, você consegue medir quimiotaxia, né? Tendência do neurônio de se aproximar de outras ilhas neuronais no in vitro, né? Então tem muita coisa que você pode fazer nesse modelo. Infelizmente, imunológico já é um braço mais avançado do projeto, mas que a gente tem. Como eu disse, um dos grandes fortes desse projeto é que a gente
teve um estalo de, poxa, vamos começar a coletar tecido, porque a gente quer trabalhar com o aspecto ontogênico, né, desse sistema, e tentar entender, poxa, qual a implicação do desenvolvimento desse transportador, e não só para o embrião, para o neonato, mas também quando chegar lá na frente, será que esse transportador está relacionado com senescência, com Alzheimer, né? Quantos modelos? Eu trabalhava com modelo de PS1-APP, né? Que é um modelo transgênico em rato, que mimetiza muito bem as manifestações do Alzheimer. E eu poderia muito bem estudar esse transportador e a relação dele com citotoxicidade, né? Então é uma coisa interessante. Numa segunda pergunta, você falou de... eu até me perdi na segunda pergunta. Bom, eu primeiro falei da questão do citrato e depois a questão do desenvolvimento, né? Como é que é a ontogênese, você já comentou agora, e acho que o link está perfeito aí, você já está chegando nisso, e nas diferentes regiões. Você já apontou, né, que vai olhar para o estriado, então vai ter, obviamente, uma importância colinérgica ali. Isso. Já sabe quais são os sistemas de neurotransmissores potencialmente mais afetados, glutamato, GABA e acetilcolina. Então vai olhar para o estriado ali e os GABA e glutamato estão dispersos no resto do cérebro. Né? Um detalhe que eu queria colocar nesse aspecto mais ontogênico, só para deixar, né, que você colocou essa pergunta, mas eu não tive como não me estender muito em termos da apresentação, mas os modelos nocaute de camundongo, eles não têm manifestação nenhuma interessante a nível de mortalidade, a nível de nem de epilepsia. Tem um trabalho de uns caras que falam que tem manifestação em EEG, né, que eles foram lá, mediram eletroencefalograma nos camundongos e falaram que tinha como prever pequenas, mas assim, nada disso. Em geral, só o que você vê menos densidade óssea nesses animais, a dentição deles não tem aquela reposição tão eficiente e só, em geral, eles só não engordam muito e é isso, né? Então, assim, no animal, parece que a gente não tem essa sensibilidade tão grande à hipofunção do transportador quanto no humano. Mas a gente tem que lembrar, óbvio, né? Falar que o animal é diferente do humano é quase que uma coisa que todo mundo aqui já passou numa... Oi? É ululante, é óbvio. Quem já passou numa banca de mestrado e doutorado e não ouviu isso é porque não estava trabalhando com modelo animal, né? Porque é a coisa que todo mundo fala. Mas é uma coisa importante a gente lembrar que o desenvolvimento do sistema nervoso humano é obviamente N vezes mais complexo em termos de formação de sulcos, arquitetura tridimensional, mas também é energeticamente mais prolongado do que nos animais. Então, a gente tem um desenvolvimento do sistema nervoso que começa na metade da gestação e termina anos depois. A adolescência no sistema nervoso termina aos 24 anos de idade, né? Então, a gente vira adulto no papel e ainda não virou adulto no sistema nervoso. Então, é uma coisa muito importante para esse transportador e que distingue o humano do modelo, né? Sim, com certeza. Maravilhoso. Você pode responder, de repente, a pergunta da Letícia. Você comentou brevemente sobre o cálcio, né? A Letícia colocou, poderia explicar mais sobre a função do cálcio? Ah, perfeito. Então, ela deve estar falando daquele momento que eu disse que ia estudar o cálcio em termos de funcional do cálcio, né? Letícia, se você me procurar na internet, você vai ver que eu sou a pessoa, provavelmente uma das pessoas mais loucas no imaginamento de cálcio, né, na literatura. Todo o meu mestrado, meu doutorado foi morando no sistema de fluorescência de cálcio que a gente tinha no laboratório, associado ao laboratório de neuroquímica, né? Então, assim, eu trabalho muito com cálcio, né, e no nosso sistema a gente consegue manter as células in vitro vivas, né, e colocá-las no microscópio sendo banhadas por um tampão continuamente. E aí, nisso, a gente tem um indicador fluorescente de cálcio que mostra como é que aumenta e diminui cálcio dentro das células enquanto elas estão vivas e sendo banhadas ali. E aí a gente consegue colocar várias substâncias ali dentro e avaliar como as células, né, no caso neurônio, glia,
né, em alguns casos macrófagos, se você estiver interessado, como é que essas células respondem a nível de aumento e diminuição de cálcio intracelular. E aí é que entra o detalhe. Citrato é um quelante interessante de cálcio. Neurônios, para poderem, né, gerar potencial de ação, você vai ter, né, canais iônicos dependentes de voltagem, você vai ter abertura de canais, entrada e saída de cálcio, sódio. Então, a gente consegue entender um pouco sobre potencial e sobre despolarização mediante do transporte do cálcio. E também em termos de sinalização de receptores ionotrópicos, receptores, canais iônicos mediados por ligantes, né? Onde a gente consegue estudar o comportamento desses receptores por meio da entrada e saída de cálcio nas células. Então, quando a gente interfere com esse transportador, existem muitas variáveis ali que podem estar afetando o comportamento do cálcio, de entrar e sair na célula, né? E uma das principais preocupações é o seguinte: se eu tenho esse citrato, se o citrato não está entrando na célula e eu tenho como quelar cálcio extracelular, será que eu não vou mimetizar, não vou imitar o que está acontecendo quando eu quelo cálcio, eu tiro o cálcio do lado de fora da célula e eu acabo afetando a sinalização celular mediada por um agonista, né, por um neurotransmissor? Então, por exemplo, eu tenho o receptor NMDA, que é um receptor que responde a glutamato. Esse receptor ele tem uma certa permissividade a cálcio. Se eu tenho num sistema glutamato se ligando ao receptor NMDA e esse receptor ele não consegue transportar o cálcio para dentro da célula com tanta eficiência, será que isso não está afetando a resposta neuronal? Será que isso não tem implicações para como todo o sistema, como o cérebro vai responder à sinalização de glutamato, GABA? A gente tem que lembrar que o glutamato ele tem uma mudança de perfil importante no desenvolvimento embrionário, onde ele começa excitatório e termina inibitório. Ele começa afetando de um jeito a sinalização de cálcio e termina de outro. Então, assim, tem muitas variáveis onde o citrato ele é importante, né, e onde, se você tiver um controle do cálcio extracelular, você tem um controle de como as células vão responder a neurotransmissores. Então, é muito importante que a gente entenda esse mecanismo e consiga saber se isso é o caminho que está fazendo com que os neurônios se comportem mal durante o desenvolvimento, que causem epilepsia ou sofram com neurotoxicidade. Uma das manifestações que a gente encontra muito, muito delicadas em pacientes, né, com essa doença são microlesões no cérebro, quando a gente faz, né, o que a gente chama de tensor 2 na ressonância magnética, e aí a gente encontra pequenas marquinhas brancas que são indicativas de cicatriz glial. Então é sinal de que durante o desenvolvimento do cérebro e logo após o nascimento, a criança já tem lesão, já tem dano no sistema nervoso, mesmo que muito delicado, muito pequeno, e isso pode estar acontecendo por uma certa citotoxicidade causada por glutamato e assim por diante, ou até pela só telagem do cálcio fora da célula, né? Então são coisas muito importantes que o cálcio vai revelar para a gente, né? E que eu tenho alguma, se não experiência, até algum prazer em fazer, né? Ao longo dos anos. Mas é isso aí. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, pode perguntar. Ah, valeu. Ela escreveu que eu entendi. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Letícia. Importante os alunos estarem participando aqui também. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se não, eu tenho uma complementação. Porque como eu falei muita coisa para você, né, aí eu vou puxar mais um pouquinho. Então vou aproveitar. O gancho. Quando eu mencionei do sistema imunológico, e eu estava pensando num link com a questão da matriz, né? E óbvio, você lembrou bem, né? O modelo animal ele é diferente do modelo humano, principalmente porque você não tem esse acometimento neurofisiológico, funcional, tão evidente quanto o humano apresenta. Ok. Mas e no caso de você provocar uma lesão? Algum modelo de lesão no sistema nervoso. E os modelos de lesão no sistema nervoso envolvem, né, ativação microglial, ativação glial, envolve uma reorganização na área em torno da lesão e que dependem de metaloprotease. E aí uma pergunta que eu faço, será que se você não fizer uma provocação, uma sugestão, né, de pergunta, se você fizer uma provocação ao sistema,
de fazer uma lesão, e eu trabalhei com isso no meu doutorado, faz uma provocação, no caso eu trabalhava com sistema visual, né? A gente fazia a enucleação monocular dos animais, então a gente fazia remoção, né? Tinha a axotomia, remoção do globo ocular, a axotomia de um dos lados e olhava a plasticidade do lado oposto. Mas será que você não tem uma alteração da ativação dessas células? Será que a microglia vai apresentar o mesmo tipo de motilidade? É o que me ocorre por conta, e insistindo, perdão, nesta questão da matriz. Talvez seja alguma coisa que, num momento futuro, talvez você pense, não sei como é que você vê isso. Não, com certeza. Eu tenho até assim, ainda bem que a gente tem uma parceria, né? Porque senão o meu projeto já ia estar no papo para você. Mas de forma não, nenhuma. Essa pergunta é super sequencial ao que eu estou fazendo agora, né? Eu tô fazendo esse banco de tecidos, né? E um dos meus interesses é óbvio, a gente sempre tenta pensar em maneiras elegantes de trabalhar, onde a gente não tenha que ter muita sofisticação, né? Ainda mais porque no Brasil sofisticação fica muito mais caro, né? E o que seria sofisticação nesse caso? Pegar os transgênicos, os nocautes e fazer toda aquela história, né? Mas uma dessas estratégias que eu pretendo, né, fazer, se o CNPq e a CAPES forem generosos comigo, é justamente os modelos de lesão, né, lesão e indução, né, por hipóxia, né, onde a gente trabalhe com um animal que está sendo exposto a uma grande concentração de citrato, né, por meio de IP mesmo, né, IP você consegue fazer, e aí esse animal lesionou. Será que esse halo que está formando em volta da lesão, ou será que os tecidos, né, principalmente a nível de lesão endotelial, será que eles estão sendo mais infiltrados por microglia, ou será que são menos? Será que a cicatriz glial que está formando ela é mais intensa ou menor? Então, isso é uma coisa que é bem, assim, óbvio, né? Dentro das nossas possibilidades, é simples de fazer, e eu já estou obtendo tecido para isso. E a ideia é justamente essa. Quando eu tiver aquele desenho, né, função do tempo, expressão, localização, já bem delineados, eu vou conseguir acertar o ponto onde o modelo é interessante para mim. Então, por exemplo, o animal velho é que está tendo aquela expressão bem significativa do transportador e tal, então, poxa, vamos, né, explorar um pouco mais para lá. Ou será que é o novo que está ali, cheio de SLC 3A5, a gente consegue fazer logo de cara? Eu, honestamente, gostaria que fosse o novo, que é muito mais fácil de trabalhar, mas, né, a gente não pode escolher essas coisas, é o que os dados trazem para a gente. Né? Mas, com certeza, essa ideia é uma das coisas que eu quero fazer. Eu quero descobrir o que acontece com ele longitudinalmente para a gente meio que acertar o ponto correto da idade, onde a gente vai tentar obter o maior benefício daquilo, né? Uma quantidade de dados úteis, né? Essa é a ideia. Perfeito. Fica tranquilo, aqui a gente está para contribuir, não para competir. Talvez você trabalhou fora, né? Você sabe que lá a galera tem muito essa mentalidade, né? Lá fulano tá trabalhando nisso e, né? Mas é assim. Bom em cima. Mas uma coisa que você também pode olhar, não só, né? Você colocou aí, também na invasão de outras células imunocompetentes, por exemplo, neutrófilos. Eu realmente achei muito interessante esse modelo do ponto de vista de um potencial grande na matriz. Aí tem um nicho que me parece ser pouquíssimo explorado. Né? Então você poderia olhar para a atividade de metaloprotease, tem técnica de zimografia, enfim, tem várias coisas que você pode olhar para um nicho fora tudo que você colocou, mas isso é quase um projeto de vida, né? Mas aí você pode aprender com um projeto de pesquisa para a instituição, né? Quando aplicar, né? Enfim. Com certeza, essa é meu objetivo final, né? A gente ter uma história agora para contar e convencer as pessoas de que essa história vale a pena se tornar um pouco mais permanente, né? Porque eu honestamente, eu acho que é um projeto... me pediram um e-mail, eu coloquei aqui para perguntas, né? Então, eu honestamente acho que esse é um projeto que ele tem
promessas para vários sentidos, né? Vários braços interessantes. E um deles, obviamente, é a doença, né? Que é o que é mais interessante para a gente, no sentido de que a gente descobrindo coisas novas, a gente está ajudando famílias que estão vivendo com essas manifestações todo dia. E eu falei ali no final da Kim, né? A Kim é presidente dessa fundação, da TES, e eu e o Gustavo, né? A gente conversou com ela, a gente conversa com ela por e-mail, conversou por vídeo também. E eu morei perto dela na Califórnia, na época que eu morei lá, e a gente conversou bastante e a gente deu para ver o quão importante isso é para a vida dela, a que a gente faça pequenos avanços, sabe? Então esse braço é essencial, porque é o que motiva a gente a nível, né, de sai um pouco da razão e vai para o coração. E o outro braço é a promessa farmacológica, biotecnológica e em termos de compreensão dos processos de envelhecimento e na promessa de que isso talvez possa servir para a gente até ajudar a retardar processos de envelhecimento, é uma coisa magnífica, porque você trabalha com o velho e com o novo, né, ao mesmo tempo, e é aquele negócio. Num projeto, o que mais a gente quer é ter saída, né? Se começar a dar errado num sentido, você tem para onde ir. E esse projeto ele já te dá isso automaticamente, né? Então é uma coisa que é muito interessante nesse sentido também, né? Eu achei muito bom e parabéns pela apresentação. Foi isso, mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas foi muito didático e foi muito importante, acho que para os alunos do programa, porque nosso programa é um programa que tem um mestrado, né? E é importante a gente ter essa colocação de como uma pergunta científica ela é colocada e você consegue destrinchar ela em várias outras, e aquilo tem um projeto, tem um embasamento do seu projeto. Então a gente vê que você tem um embasamento enorme, um background enorme dentro da sua pergunta. Isso é fundamental, acho que isso serve para todo mundo. Então isso é uma coisa muito importante que eu penso para os alunos em formação aqui do nosso programa. A professora Carmen levantou a mão. É só para parabenizar o Hércules pela brilhante palestra, e realmente isso aí é um projeto de vida. Quantas teses de doutorado, de mestrado poderão sair aí, né, dessa linha? Essa é uma linha grande de pesquisa, e eu quero que você tenha todo o sucesso do mundo, que você consiga financiamentos robustos, para que você consiga dar andamento a tantas perguntas interessantes que nunca vão se fechar, né? Porque cada uma puxa a outra e assim é a ciência, né? Parabéns, Hércules. Eu adorei essa palestra. Eu fiquei aqui encantada. Muito obrigado, professor. Como você é didático e como você apresentou bem seus resultados e como foi instigante esse tema. Obrigada. Muito obrigado, professora. Fico honrado de ouvir isso, tanto do Pablo quanto da senhora, com certeza. Bom, se não temos mais perguntas... Peraí, eu tenho uma pergunta. Você foi aqui da Unirio, né? Eu fui aluno de nutrição. Fui aluno de nutrição da Unirio. Nutrição. Eu cheguei a dar aula para você? Deu aula para mim, professor? Foi aula de quê para nutrição? Genética, seria genética. Eu fui aluno da Cláudia Ayub. Já ia me esquecendo, a Cláudia Ayub mandou... Nossa, não dava mais aula para nutrição há muito tempo, quando a Cláudia pegou. Eu fui aluno da Cláudia, eu me lembro vagamente do pessoal da genética mencionar a senhora por lá, mas quem me deu a aula da disciplina inteira foi a professora Cláudia. A professora Cláudia agora está em reitoria, não está? Para reitoria? Não mais, ela está no nosso programa, ela é professora do nosso programa. Ela pediu mil desculpas. Ela pediu mil desculpas porque ela está sem energia na casa onde ela está, e o celular com pouco carregamento, mas ela mandou, olha, manda um beijo para o Hércules, ele foi meu aluno. Ainda bem que a Carmen fez essa intervenção, porque eu ia cometer essa falta de não transmitir o beijo da Cláudia Ayub para você. Uma pergunta, que ano foi isso, Hércules? Eu entrei em 2010, eu me formei em 14, se eu não me engano. Foi 14. Você é um doutor muito rápido. Você fez mestrado, doutorado, nós estamos em 21, em 7 anos deu cabo disso tudo, ainda foi para o exterior.
beleza. Eu Tá aí. fiz nutrição e biologia concomitantemente. Aqui na Unirio? Biologia? Não, infelizmente, na minha época, a legislação já me proibia de fazer 2 graduações em federal ao mesmo tempo, né? Então, eu tive que dar o meu jeito e fazer em particular. Mas foi muito proveitoso também. Fez aonde? Na Universo, em Niterói, né? Eu morava em Niterói. Uhum. Eu fui aluno lá da Tatiana Crisóstomo, né, que fez doutorado lá na zoologia, na FRJ, muito gente boa também. E aí eu concluí a biologia fazendo meu mestrado, fiz mestrado em 1 ano, o doutorado em 3, né, e aí eu já fui para Davis, né, na Califórnia, fazer o meu primeiro pós-doc com o diretor da patologia lá, Liu Weijin, aprendi um pouco sobre Alzheimer. E agora a gente está com esse projeto macro, e agora que eu espero que dê muitos frutos. Excelente, parabéns. Um aluno da Unirio de sucesso, muito bom. Importante. Bom, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, mais elogios a Marcela, o Bruno, alunos do programa, foi excelente a palestra, bem interessante, obrigado. Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer ao Hércules pela presença, pela disponibilidade, só enriqueceu os nossos seminários, foi realmente das melhores palestras que a gente teve, eu posso dizer assim, de tão didático que foi. E estou sendo super sincero. Muito obrigado. Fico muito feliz. É verdade. Então, eu gostaria de agradecer, se você quiser colocar uma palavra final. Você ficou sem som. Eu fiquei emocionado. Eu gostaria de dizer, sim, que uma coisa que eu destaquei no começo, eu repito aqui, aproveitar que tem alunos, né? Eu fico extremamente feliz com a Unirio avançando em termos de pós-graduação e de pesquisa, né? Porque é uma das mazelas que a gente enfrentava, né? Eu conheci a Unirio há um pouco mais de 10 anos atrás, e é uma das coisas que a gente enfrentava, ter essa sombra, né, da produtividade, sendo difícil de conseguir investimento, de crescer, e aí os programas foram surgindo. Na época que eu estava na nutrição, o PPGAN surgiu, né, com a Edira, com o pessoal de lá, e tinha o programa de biologia molecular também, né, já crescendo, já tomando asas, e assim, eu fico muito feliz de estar expandindo dessa forma, e uma coisa interessante é isso, quem está ali agora está fazendo parte de uma história que certamente vai ser de sucesso e vai crescer muito em pouco tempo, né? Já está ganhando muito espaço. E isso me dá muita alegria, porque eu sei que daqui a pouco vão surgir colaborações extremamente fortes, né, com os programas, com a UFRJ, com a UF, ainda mais porque as pessoas saem da UFRJ, saem da UF, vão para a Unirio, saem da Unirio, vão para a UFRJ, e isso acaba se construindo, né, e se constrói tanto porque que a gente conhece, por exemplo, o Zé, que o pessoal do Zé, Herculano, Delmira, todo mundo que está ali na Federal do Pará, que está no Rio Grande do Norte, são pessoas que saíram do Rio, foram para lá e já tem programas extremamente consolidados. Então, eu fico muito feliz da Unirio estar crescendo tão bem assim, em termos de pós, e eu espero continuar, né, tendo essa relação com o pessoal daí, porque é minha casa, né, e aí eu fico muito feliz de ver o pessoal crescendo daí também, né, e espero ajudar o crescimento a acontecer. Compartilho desse mesmo sentimento, porque a minha relação com a Unirio é muito mais recente, mas quando eu me tornei professor visitante, eu também fui muito bem acolhido pela comunidade da Unirio, então eu também me sinto da casa na Unirio, embora hoje eu seja professor da UFRJ. Bom, mas é professor do nosso programa também. O programa, então tanto que estou... Exatamente, eu sempre coloco. Continua professor da... Continuou professor da Unirio, exatamente. Bom, gente, então, agradecer mais uma vez, foi excelente, enriqueceu os nossos seminários, e com isso nós encerramos aqui a nossa gravação. Muito obrigado, Hércules. Muito obrigado a todos também pela presença até agora. Tchau, tchau, Valeu, pessoal.